quando normalmente nós praticamos esporte, ali dentro de casa tem uma referência, tem um exemplo, né? Alguém traz aquilo. Eu conto sempre nos nossos episódios que a minha primeira memória de espaço, de experiência, é uma aula uma aula de ginástica que existia no passado. Quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe ia para um clube comigo, me colocava do lado dela e ficava fazendo aula de ginástica e eu ficava tentando copiar. E a minha primeira memória realmente de espaço, de relação com as pessoas, é essa. Então eu cresci num lugar onde eu sempre vi meus pais treinando. Meu pai hoje corre com 86 anos, corre 1 hora todo dia. Minha mãe nada todo dia, meu irmão pedala todo dia. Então nós temos uma família onde o esporte faz parte da rotina. Todo mundo levanta, toma café e vai praticar atividade física. Então não é que é um esforço, é algo que cresceu dentro de nós, né? E você fala do esporte de uma forma muito natural. Até porque você começou no triatlon quando eu imagino que pouquíssimas mulheres falassem de triatlon, né, de triatlon. Poucos homens falavam de triatlon, né, nessa época. Há 20 anos atrás, né, assim, ainda era muito restrito o mundo do triatlon. Você fala que você começou a correr muito cedo, no momento onde as mulheres não corriam realmente. Eu me lembro da minha primeira prova que eu fui numa prova de rua da Nike aqui em São Paulo. Eu lembro que eu contava numa mão quantas mulheres tinham na prova, né? Então, quem plantou essa semente, essa paixão dentro de você? Minha mãe, eu acho que também a minha mãe. Meu pai não era um homem de atividade física, não sabia nem andar de bicicleta, era um menino de engenho. Ele foi criado no engenho e resolveu não assumir o engenho do pai, foi para o direito, migrou para o direito, era advogado, era do tribunal, mas odiava atividade física. A minha mãe não. Minha mãe, na época, eu lembro que havia umas iogas muito diferentes, que ela levava a gente, eu e minha irmã mais velha, meu irmão não era nascido, ele é 11 anos, eu tenho um irmão 11 anos mais novo que eu, e eu ficava ali olhando mamãe fazendo aquelas posições, e depois ela gostava de correr e gostava de nadar. Mamãe nadava em casa, a gente morava numa granja, ela nadava na piscina, ela fazia o trotezinho dela, então mamãe sempre foi muito ativa fisicamente. É viva, tem 94 anos, não toma um remédio, ela não tem Nossa. nada crônico. Agora está começando a demência frontotemporal, que é a idade, é o que a gente chamava antigamente, fulano tá gaga. Não é Uhum. Alzheimer, não é nada, mas deixou de correr e deixou de nadar, é das grandes tristezas da vida dela. Mas eu acho que tive este exemplo materno, o pai não. Mas eu sempre fui muito ativa fisicamente, eu fui muito agitada. Eu acho que se hoje em dia eu poderia ser uma criança diagnosticada de hiperativa. Mamãe vivia dizendo, menina, para. Ao mesmo tempo que eu gostava de estudar, eu me concentrava. Eu via minha irmã lendo muito, meu pai era um leitor voraz. Eu gostava de ler, mas ao mesmo tempo eu era inquieta. Eu gostava de subir na árvore, eu gostava de correr, eu pegava um pau, eu fazia caminhadas longas e ela deixava. Eu hoje vejo que é uma coisa incrível, porque eu passava horas caminhando sozinha com 10 anos de idade, gente. Isso não existe. Hoje em dia, se a Alegra tivesse feito isso, eu ia dizer, chama a polícia, a menina foi raptada. E mamãe nem ligava, sábados e domingos, ela deixava, ela só dizia, almoço tal hora, volte. Então, eu realmente tenho essa coisa do ar livre, eu tenho uma coisa da rua, eu tenho essa coisa do movimento do corpo. Acho certamente que veio dela. Eu nem tinha parado para pensar nisso, mas você falando que sua primeira memória realmente foi de mamãe. Mas a mais ativa em casa sou eu. Eu tenho uma necessidade, acho que mental e espiritual, atávica. Eu fui uma andarilha, muitas encarnações, atrás de comida, de caminhar pelas ruas. E caminhar, leia-se correr, porque aí não tenho paciência de caminhar, né? Mas eu gosto de estar ao ar livre, recebendo o vento, a liberdade de sair de um bairro para outro bairro. Eu só preciso de minhas pernas, eu acho isso incrível. A gente só precisa das pernas. E a gente se locomove. E não precisa de mais nada. Então, é isso. Acho que veio de minha mãe. É interessante, né? Porque quando a gente faz dinâmica com crianças, a gente pede para a criança fazer uma mistura super básica. Pegar leite com Nescau, leite com achocolatado, colocar o achocolatado no leite, misturar e ali a gente mostra, olha, nunca mais você separa o pó do leite. E a gente mostra o quanto eles ali estão representados como metade pai, metade mãe. Leite pai, Hum. achocolatado mãe, misturou, não tem mais como sair. Não E tem quando você mais. conta tudo isso, eu vejo você a mistura do chocolatado, porque eu falo, meu Deus, olha, ela é o direito do pai, porque é muito, assim, você É. é muito curioso, né? Te ouvir às vezes é muito curioso. Às vezes eu tô treinando e eu tô ouvindo você conversar do lado. E eu fico só observando você conversar do lado. Eu me Que divirto. incrível, eu falando, incrível. E aí é muito interessante porque, apesar de você ser muito ativa,
as conversas não são conversas sobre a atividade que você está praticando na hora, são conversas muito intelectuais, são conversas de, sabe assim, de muita exploração interior. Então a gente tem ali um misto realmente da cultura, sabe assim, um misto cultural com o movimento da vida. A gente é claro enxergar a filosofia, o direito dentro de você, uma mulher extremamente culta, uma mulher extremamente assim vivida no sentido da exploração de assuntos profundos e que traz uma abordagem com profundidade, ao mesmo tempo uma leveza, uma mulher saltitando ali no meio da academia e como se tudo estivesse funcionando muito, sabe assim, de forma muito leve. Ela nunca tivesse pensado em nada de filosofia. É difícil você pegar um filósofo que tem tamanha leveza. E aí, quando você explica a sua história, você conta a sua história, né? Você realmente é um exemplo vivo da mistura do pai e da mãe. Você saiu uma mistura perfeita. O leite do chocolate. Comprova todas as leis sistêmicas. Lacan dizia que a infância é um chão que se pisa o resto da vida, né? A gente não se aparta da infância, e é verdade. Eu tenho muito de meu pai, da minha mãe, muito, da minha infância. Fui muito presa, fomos muito presos. Todo mundo acha que eu tive uma infância uhul. Não, eu tinha hora para tudo, eu e minha irmã. Meu irmão já foi criado com mais liberdade, mas eu e minha irmã fomos criadas com horário para tudo. Poucos amigos, olha que curioso. Poucos amigos. Mamãe dizia: amigo não é família, você tem que valorizar a família. Olha, e hoje eu valorizo tanto, para mim a amizade é uma forma de amor. Mas eu entendo mamãe tem 94 anos, gente, então veja, né? E tem que se ver o histórico dela, qual foi o chão que ela pisou na infância, né? Somos frutos dessa criação. E o meu tema no doutorado é educação em Kant. Eu estou me aprofundando em educação, a formação do ser como um ser moral, como um ser ético. E o quão influencia essa educação, porque Kant dizia, nós só saímos da animalidade com a educação. Então, somos o fruto de tudo que aprendemos, né? E por isso que é tão importante aprendermos com o outro, com a escuta, com os livros, com os filmes, com a vida. Sair de Recife foi importantíssimo para mim, muito embora não foi minha vontade, eu fui acompanhando minha família, mas como eu cresci e entender que Recife tudo bem, assim, a gente enxerga melhor a aldeia de cima dela, né? Trotsky dizia, só se enxerga a aldeia quando se sobe a montanha. Mas se você fica realmente muito dentro da aldeia, você não vê os horizontes, né? De limite nas outras aldeias. Então, para mim foi muito importante sair de Recife. São Paulo foi acolhedor para mim. Eu sou apaixonada por São Paulo. Quando eu corro, eu coloco a foto assim, digo, o coraçãozinho, aí eu faço, ai meu Deus, eu não estou traindo Recife. Minha vontade é mandar para os recifenses. Gente, eu amo vocês, tá? Eu sou super recifense, mas é porque eu amo São Paulo. 20 anos aqui, né? 2 em Campinas e 18 anos na capital. Então, é isso que você está dizendo, é um chão que se pisa o resto da vida, a infância, e a gente é a somatória disso. Mas sabe o que é mais curioso? Eu vim do interior, mudei para cá 30 anos mais ou menos atrás. Mas quando eu mudei para São Paulo, eu me moldei a alguns costumes, alguns hábitos, algumas referências que a maioria das pessoas que moram aqui acabam adotando. E eu me tornei a caixinha ali, a mulher encaixotadinha do modelo de São Paulo. E é muito interessante, eu estava conversando outro dia sobre isso com a Fernanda, uma amiga nossa em comum. E é muito interessante porque você mudou para cá faz muito tempo, mas quando eu vejo você fazendo essas postagens, assim, eu dou risada sozinha, porque eu falo assim, gente, ela realmente, ela continua tendo vivo dentro dela a liberdade que não é a liberdade de quem se modelou ao esquema de São Paulo. E não é uma crítica a São Paulo. São as É. condições, a sociedade, que muitas vezes levam a gente a adotar algumas formas de se relacionar com a vida. Então, eu vejo você correndo naquelas pontes marginal. Eu Adoro. passo de carro e vejo uma maluca correndo na calçada no meio da marginal. Eu falo, já sei quem é a maluca. Kátia, o melhor é que eu chego na Riboc, quantas e quantas vezes eu estou no elevador do Shopping Cidade Jardim, aí uma pessoa faz, bem séria, eu acho que eu lhe vi na Marginal. Aí eu disse, fui eu mesma. Não, mas você corre na Marginal, eu fiz, corro. A Marginal tem calçada, eu não estou no meio da rua competindo com os carros, não. Existe uma calçada para transeuntes, eu estou lá. Aí o pessoal faz, meu Deus, o Parque Bruno Covas,
juro que eu inaugurei aquele parque. Ele era estreito e ele era de estradinha de barro. Agora ele é um parque, né? E eu adoro, então eu adoro parque, eu adoro rua, mas eu gosto mesmo é da rua, eu gosto de sair de um bairro para outro bairro, eu gosto de sair do Panambi, eu morei 18 anos no Panambi, 18 não, mas 15 no Panambi, e eu saía do Panambi até o Shopping Vila Lobos e voltava, então é uma liberdade. Você foi para onde, Érica? Você foi até onde? Fui até o shopping, mas você foi como? Você a pé, correndo, é possível. Como se Mas fosse você é até minha maratonista e casa. você sabe disso. Você é exímia maratonista e sabe disso. Não, mas eu corro, eu adoro correr, acabei de fazer meu longo hoje, mas eu não me sinto livre com toda sinceridade. E assim, é uma coisa que eu trabalho muito dentro de mim, é uma limitação minha. Eu me preocupo em sair, não fora de São Paulo. Por exemplo, estou no interior, eu corro só nas ruas do interior. Mas quando eu estou em São Paulo, por todas as questões sociais que São Paulo tem, que são muito positivas, mas também algumas acabam sendo mais alarmantes, eu acabo me privando de algumas coisas que quando eu estou fora de São Paulo, eu faço muito. Tipo, a gente foi viajar, foi para o Nordeste no Carnaval, eu fazia meus longos todos na praia. Conheci gente de lá e ia correr junto É, na praia. Mas é. aqui em São Paulo, eu realmente admiro muito, sabe assim, essa leveza e essa liberdade que você tem. E eu acredito muito que o ser humano, ele atrai aquilo que ele acredita. E a partir do momento em que você acredita que você é livre, você está bem, você só atrai coisas boas nesse percurso. Eu tenho certeza disso. A grande questão não é mudar São Paulo, é mudar algo que está aqui dentro. A cada dia eu faço um trabalho Como novo. se vê o mundo, né? O meu mundo é diferente de outros mundos. É o olhar, são os Exato. óculos que a gente coloca. Exato. Então, o que para um pode ser difícil ou até limitante, para outro é uma representação de liberdade, né? Então, eu admiro muito, eu acho muito bacana isso. E eu sempre comento isso, comento com a Lígia, Obrigada. comento com as meninas que te conhecem, que eu sempre te vejo nessas condições. Eu vejo você postando as fontes e eu falo assim, meu, é realmente Adoro. essa forma dela viver é assim, é surpreendente.